ver a respeito de Getsemane. Getsemane. Vamos ver Mateus capítulo 26, de versículo 36 hasta o número 46. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus. Então, chegou Jesus com eles a um lugar que se chama Getsemane, e disse a seus discípulos: sentaos aqui entre tantos que vou ali e oro. E tomando a Pedro e a los dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se de grande maneira. Então Jesus lhe disse: minha alma está muito triste hasta a morte, quedaos aqui e velad comigo. E em um pouco adelante se postrou sobre seu rosto, orando e dizendo: Padre meu, se é possível, passe de mim esta copa, pero não seja como eu quero, senão como tu. Vino luego a seus discípulos e los halló durmiendo, e dijo a Pedro: assim que não habéis podido velar comigo uma hora, velad e orad para que não entreis em tentação. O espírito, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Outra vez foi e orou por segunda vez, dizendo: Padre meu, se não pode passar de mim esta copa, sem que eu la beba, hágase tu voluntad. Vino outra vez e lo halló dormindo, porque os olhos de eles estavam cargados de sueño. E derrando-los se foi de novo e orou por terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então viram a seus discípulos, lhes dijo: dormid já e descansad, e aqui ha chegado a hora, e o Hijo del Hombre é entregado em mãos de pecadores. Capítulo, versículo 46. Levantaos, vamos ver, se acerca o que me entrega. Padre, Santíssimo Deus. Senhor Deus, quero diminuir, Padre Santíssimo Deus, me quedar muito, pero muito pequenitos, para que tu puedas crescer, Senhor Deus, para que tu puedas crescer em mim, Senhor, para que tu palavra chegue, Senhor Deus, a cada um, Padre Santíssimo Deus, porque não estão aqui para escutar o homem, estão aqui para escutar a ti, Senhor. Então, lhe pido, Padre Santo, como instrumento tuyo, Senhor Deus, usa-me, para que tu nome seja exaltado aqui, Senhor Deus, nesta igreja. Usa-me, Senhor Deus, para que tu nome seja exaltado, Senhor Deus, aqui neste país. Trabalha, Padre Santo, Deus de poder, nos ajuda, ó Senhor Deus. Trabalhe na vida de meus irmãos para que possam escutar a palavra, ter entendimento, Senhor Deus, da palavra, e que pueda se alimentar, Padre Santo, e a ser conforme tua vontade. Já te damos graças, ó Padre Santo, por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Muito bem, hoje dia de Santa Cena, glória a Deus, aleluia. Deus deu aqui esta palavra, esta semana, a respeito de Getsemane. Jesus ora em Getsemane, e vamos ver o que Deus quer falar, o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer trabalhar em nossas vidas, para que podamos cada vez mais estar cada vez mais cerquita, ter esta intimidade com nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Aqui em Mateus capítulo 26, versículo 36, diz: então chegou Jesus com eles a um lugar que se chama Getsemane, e dijo a seus discípulos: sentaos aqui, entretanto que vou ali e oro. Vemos aqui Jesus Cristo já chegando aí um dia antes, não? Já está aqui em jueves, sim? Está ali em Getsemane, já está ali orando. Getsemane é um lugar onde está o Monte de los Olivos, sim? É um lugar, é uma parte onde se trabalha com a produção de aceite, hacer aceite. Então, é um lugar muito profético, é um lugar muito interpretativo para nós cristianos, para nós que creemos em nosso Senhor e Salvador Jesucristo. E podemos aqui entender bem quando falamos aí de Getsemane, estamos falando de prensa, estamos falando onde se hace
las prensas. Por isso este nome Getsemane, que significa prensa de aceite. Quando falamos Getsemane, significa prensa de aceite. Então, aí há o monte de los olivos, estão ali as árvores, estão todos ali, mas há um lugar, um sítio ali, chamado Getsemane, onde se hace a prensa. E isto que vamos ler um pouco, entender um pouco este significado de Jesus estar ali, neste lugar, neste monte, ali chorando. Sabemos que estava ali, foi orar, porque sabia que ia ser entregue, sabia que Judas ia lhe trair, sabia que os soldados iam ali buscar a ele. Então, ele estava ali em oração. Por quê? Porque estava se preparando para dar vitória a cada um de nós outros. Se Jesus estava ali, é porque estava se preparando. Ele estava preparando. Ele mesmo diz que o corpo é débil, mas o espírito é forte. O espírito está preparado. Ele tinha que estar ali, preparar o corpo, estar ali preparado para uma grande vitória. Onde Satanás pensava que ia ter a vitória, mas Jesus conseguiu ali morrer e ressuscitar, correr as chaves em Hades e dar a vitória a cada um de nós outros, para todos aqueles que creem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos entender um pouco a respeito desta prensa. Naquela época, na época de Jesus, quando se fazia a prensa para ser o azeite, se separava em 4 partes o azeite. Se separava em 4 partes. Primeiro quando passava a primeira vez ali na prensa, se separava o azeite para a unção de sacerdote. Sim, a unção era um azeite que era aromatizado. Sim, não era só o azeite, se separava o azeite, mas se ponia também ali um perfume, não era aromatizado, para poder ali depois ungir um sacerdote. Pero também se passava por la segunda prensa. Quando passava por la segunda prensa, já tinha uma outra intenção. O segundo azeite, quando se passava, era para servir para alimento. Então, era um azeite separado, era a segunda, era um pouco mais denso, não era mais como aquele primeiro para os sacerdotes, mas era um azeite já separado para alimentação, sim, para se pôr ele na mesa, para poder comer. E o terceiro azeite, quando passava ali por o terceiro azeite era para as lâmpadas, para a iluminação das lâmpadas. Sabemos que as lâmpadas eram lâmpadas de azeite, então era mais denso aún e era separado para este. E a quarta prensa, quando passava ali para ser azeite, quando levava o olivo para passar, era para ser jabón. Então, se passava o quarto, já se quedava já muito denso, muito espesso, e servia para ser jabón, para poder lavar. Pero isto há um significado para nós outros crentes, tanto da primeira prensa, da segunda prensa, terceira prensa e quarta prensa de azeite. Quando falamos da primeira prensa, quando falamos da unção de los sacerdotes, é quando Deus nos separa para estar com Ele, para estar servindo. É um compromisso, um comprometimento, é um chamado que Deus tem com o crente. Assim, pelo chamado só tem um pastor, chamado só tem um missionário. Não, nós outros temos um chamado. Ele chamado de líder, chamado de levar o evangelho, ele chamado de participar da Santa Cena. Isto é algo que Deus dá a nós outros para que podamos estar servindo a Ele como discípulos. Então, se nós outros, todo crente tem um chamado, o chamado de servir, o chamado de ser servo, o chamado de estar na unção, de receber por parte de Deus para poder servir. Na segunda prensa tem outro significado. Na segunda prensa, que trata de alimento, trata da palavra de Deus para nossas vidas. Para que podamos para que podamos ter este primeiro azeite, temos que nos alimentar da palavra. Porque não há como ser crente e não conhecer a palavra. Não há como ser crente e não buscar a palavra, não buscar entendimento.
Hoje na escola bíblica estava estudando as parábolas. E estava vendo o que é ele ouvir. Não, ouvir é obedecer. Ouvir a palavra de Deus é obedecer. E para obedecer a palavra de Deus, há que entender. Se não entendemos, vamos fazer aquilo que queremos fazer. O que nós pensamos lo que é correto. E não o que Deus diz lo que é correto. Amém. Então, devemos tomar cuidado quando vamos fazer algo. Eu tenho Jesus Cristo, mas não conosco bem a palavra e vou fazer aquilo que penso que é correto. E estamos entrando em heresia. Então, a segunda prensa é a prensa do alimento, onde sai o alimento, onde nós nos alimentamos com a palavra do Senhor. El creyente hay que estar muito bem alimentado. E para estar alimentado, há que estudar a palavra de Deus. Há que escudriñar a palavra. Há que ter entendimento da palavra. Há que buscar que Deus dê, através do Espírito Santo, da interpretação daquilo que Ele quer passar através da palavra dele. E a terceira prensa que trata da lâmpada de azeite. Esta lâmpada representa nós como luz aqui na terra. Nós somos luz aqui na terra. Então, para poder servir, há que ser luz. Porque como vamos dar testemunho? Como vamos falar de Jesus se nosso comportamento não é o comportamento de um cristiano? Então, para que podamos servir, temos que ser luz aqui na terra. Isto é o que Jesus pediu a cada um de nós, que podamos ser luz. E a quarta prensa de azeite, que é ser jabón, que tem o significado de limpeza, de estar separado. Amados, para poder servir ao Senhor, temos que estar límpios. Para servir ao Senhor, temos que estar separados, santificados, para poder ajudar, para poder servir, para que uma pessoa possa mirar a nós e dizer que vê Cristo em nós. Isto é o que Deus espera de cada um de nós. Então, quando falamos de prensa, quando levamos toda aquela ação de prensar, de correr os olivos, de passar pela prensa, a primeira, segunda, terceira, quarta vez, sim, uma maneira prática para correr o azeite, pero há esta interpretação para nós, a interpretação do que os judeus faziam ali, e hoje levamos para nossas vidas, ter uma vida santa, escuchar a palavra, nos alimentar da palavra do Senhor, ser um sacerdócio vivo aqui na terra, ser luz para poder seguir, para que os demais possam ver. Como podemos dizer que servimos e não somos luz? Quando somos luz, se há alguma sujeira, se há alguma coisa suja, aparece. Quando somos luz, podemos ver o que é o trabalhar do inimigo e o que é o trabalhar de Deus. Quando estamos na escuridão, tudo dá igual. Vamos levar a palavra, mas estamos na escuridão. Tudo dá igual. Por quê? Porque não há luz. Não se pode ver o que é de Deus e o que não é de Deus. Por isso que é a necessidade de nós sermos luz por onde caminhamos. Muito bem. Agora, para levar isto, entender a palavra de Deus, entender este sofrimento de Jesus Cristo antes de passar pela cruz. Então, não é que o sofrimento foi só na cruz. Jesus Cristo estava sofrendo ali em Getsemane. Estava sofrendo por quê? Por causa que esse significado profético, esse significado de estar ali na prensa, isto leva a Jesus a orar e entrar em contato com o Padre. Jesus Cristo estava ali orando, estava ali falando com o Padre a respeito do que estava por vir, porque ele sabia, ele é Deus, ele sabia o que estava passando. Jesus Cristo é Deus, e ele estava ali junto com seus discípulos, pero ele separou três, separou só Pedro, Jacobo e Juan, que Jacobo é o Santiago maior. Separou os três para estar mais cerquita dele. Ou seja, estavam os 12, ele separou três, se quedou ali cerca, ali mais cerca dele, pero eles não tinham força para orar. Jesus Cristo pedia para ele, orar e velar junto comigo. Pero eles não conseguiam. Eles não tinham força. Sabe por que não tinham força? Porque estavam
estava ali em Getsemane, estava ali na noite, estava ali em uma situação, em um lugar onde representa a tristeza, onde representa a luta, onde representa a transformação da vida de aquele que vai ter vitória. Isto quer dizer para nossas vidas, hermanos, que muitas vezes nós temos que passar por esta prensa. Deus cuenta con nosotros para pasar por esta prensa. En este mundo tenemos aflicciones. Y cada vez que tenemos aflicciones, es para que podamos estar mejorando en nuestras vidas. Para que podamos tener una vida más santificada, una vida que agrada al Señor. Porque antes de tener la victoria, tenemos que pasar por esta prensa. Tenemos que pasar por estas lutas, essas dificuldades, que muitas vezes nos entristece, como Jesus se quedou triste, se quedou ali em situação, hasta Lucas diz que Jesus se quedou a sudar sangue. Sabe o que é isso? De tanta angústia, de tanta tristeza, em seus poros ali saía sangue, porque sabia o que estava por vir. Sabia que deveria, por onde deveria passar, sabia que seria entregue, que seria traicionado, que estaria ali na cruz do Calvário, sabia o processo que teria que passar. Amados, só se pode ter vitória aquele que passa por la prensa. Só se pode ter vitória aquele que passa por sofrimento. A palavra de Deus hoje já foi dita em la palavra de abertura. ¿No? De las bem-aventuranças. Para ser bem-aventurados, há que estar com Cristo. E os sofrimentos, não é tu sofrimento, tu sofre por causa de Cristo. É por amor a Cristo que vem o sofrimento. As prensas é o mesmo. Passamos por la prensa, passamos por la dificuldade, por amor a Cristo. Quer ver uma situação onde tu não necessita mais de passar por esta prensa? Só negar Jesus. Aí já está nas mãos de Satanás, aí já está nas mãos do inimigo, aí já não, o inimigo não tem mais que te atormentar tu mente, não tem mais que apresentar um cenário diante de ti para que tu puedas cair, porque já está nas mãos do inimigo. Agora, se queres servir ao Senhor, Jesus mesmo já disse que vamos ter aflições. Porque a aflição hace parte da vida do creyente. É mentira dizer que o creyente não tem aflição. É mentira dizer que o creyente não luta. É mentira dizer que o creyente não passa por tentações e não tem que se liberar das tentações. É mentira. São predicações mentirosas. Porque o creyente passa assim por tentações, ele tem que se liberar de todas elas. Passa assim por uma prensa, pero tem que ser livre de todas essas dificuldades. Jesus Cristo trabalha de uma maneira que podemos sair melhor cada vez mais. Quando falamos de aceite, isso significa unção, isso significa limpeza, isso significa luz, isso significa palavra, isso significa transformação na vida do creyente. E para ser transformados, há que passar por la prensa. Há que passar pelas dificuldades. Eu não sei qual é essa dificuldade. Eu sei as minhas. Eu não sei qual é a prensa que Deus te puso ali em Getsemane. Eu não sei que é que estás passando. Pero vou lhe dizer uma coisa. Isso estás passando porque Deus está creyendo em ti. Está passando por la prensa porque Deus já está preparando tu vitória. Está passando por la prensa porque Deus está dizendo que a vitória já está em tuas mãos. O inimigo não pode. Sabe por que não pode? Porque tu estás na prensa de Jeová. E na prensa de Jeová é vitória. Na prensa de Jeová é transformação. E na prensa de Jeová é uma vida transformada em Cristo Jesus. Amém. Vemos aqui que Jesus esperava de los discípulos que estiveram orando, que estiveram buscando, pero eles iam dormir. Não tinha ideia da vitória que estava por vir. Porque imagina, se Jesus não passa, se Jesus, atenção,
Se Jesus não vai para a crucificação, todos esses discípulos estariam em el Hades, estariam em inferno, porque todo o que era do Antigo Testamento estava em inferno. Todo o que era do Antigo Testamento estava em Hades, uma parte separada, pero ali em inferno. Lo que hizo con que tuviera esta liberación de salir del infierno y ir para el cielo fue cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y Él fue allí al infierno y consiguió coger la llave. Y allí los muertos resucitaron, los muertos fueron para la vida eterna. É esto lo que diz a palavra do Senhor. Então, se Jesucristo não ia para a cruz, estes discípulos não iam conseguir a salvação. Nós não íamos conseguir a salvação. Então, Jesucristo estava delante da vitória e sabia deste sofrimento. Sabia porque estava ali em Getsemane. Ele sabia que devia ali estar chorando, estar em contato com o Senhor. Agora, na pergunta para cada um. Quando Deus te põe na prensa para se tornar aceite, quando Deus te põe na aceite para ser uma nova criatura, para sair dali mais forte, para estar ali delante de uma grande vitória, como que está tu posicionado? Está orando ou está dormindo? Está velando ou está dormindo? Jesus espera que cada um de nós tenhamos como Ele. Somos pequenos Cristo. Não somos mais uma pessoa distinta e separada. Somos da família de Cristo. Somos pequenos Cristo. E como os pequenos Cristos, devemos orar, devemos velar como Jesus estava fazendo. Jesus conta com cada um de nós para que podamos estar orando quando Deus está ponendo nós em uma prensa, está trabalhando em nossas vidas. Às vezes, sabe por que passamos por dificuldades? Para poder ensinar depois. Amém. Como vamos ensinar? Como um professor pode ensinar algo se ele não viveu? Amém. Só por literatura, só por conhecimento de livros, vai ensinar o que vai ensinar? Não tem autoridade, não tem conhecimento, não tem experiência. Para poder ter autoridade naquilo que vai falar, há que ter experiência. Há que ler e há que viver. Há que ler e há que obedecer. E quando obedecemos, passamos por provas, passamos por lutas, passamos por dificuldade, mas já sabemos que Cristo nos dá a vitória. Amém. E quando passamos por essa vitória, podemos encontrar um irmão e dizer: ei, eu tenho como te ajudar. Eu tenho como te ajudar, porque eu já passei por isso. Eu sei muito bem o caminho para sair desta situação. Mas para isto, há que saber passar por la prensa, saber passar por las dificuldades da vida. Só tem vitória, amados, aquele que está em Getsemane, aquele que entra em Getsemane, aquele que passa por el processo de las prensas. Só não tem vitória aqueles que passam, porque aqueles que não conseguem passar, passam 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos dentro da igreja e não tem vitória. Não tem vitória. Por que não tem vitória? Porque não entende o que tem que fazer. Não entende qual é a posição que tem que tomar como cristiano. Mas nós sabemos. Nós sabemos nos posicionar. Sabemos que na hora da dificuldade temos que estar em oração. Em hora da dificuldade temos que estar velando, porque sabemos que o inimigo vai tentar entrar dentro de nossa casa por um lado ou por outro. Ou vai entrar por uma porta, vai entrar por uma ventana, vai passar por as paredes. Alguma maneira ele vai tentar entrar. Mas se nós estamos velando, se nós estamos orando, o inimigo não entra em nossa casa. O inimigo não tem forças para entrar dentro de nossa casa, porque estamos orando e estamos velando, estamos cuidando de nossos filhos, estamos cuidando de los esposos, de las esposas, estamos cuidando do papá, da mamá, estamos de oração e velando. E quando oramos, o crente quando ora, amado, oh
Oh, glória, mis vitórias todas através de oração. A vitória de minha esposa, toda através de oração. Viu as vitórias de minha hija, toda através de oração. Quando passa por uma coisa, família, vamos orar. Família, vamos buscar. Família, vamos nos reunir. Vamos, para tudo. Para o que está fazendo. Para. Desliga o fuego de la cocina, ¿sí? Para de barrer el suelo, para, vamos orar, porque sabemos que através da oração há vitória. Amém. Viene luta, viene, pero vitória é certa. Viene dificuldades, viene, crente passa por dificuldades, o inimigo põe dificuldades e muitas vezes em nossas vidas. Deus permite que passamos por as dificuldades deste mundo, pero Deus nos dá a vitória em todo, porque temos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Somos cristianos, somos crentes, somos fortes em la fé em Cristo Jesus. Não somos mais aqueles bebês em la presença do Senhor. Agora somos adultos, somos crentes adultos, espirituais em la presença do Senhor. E crente espiritual ora. Crente espiritual vigila, crente espiritual busca do Senhor, se alimenta da palavra. O crente espiritual é forte, quando vem uma batalha, sabe se liberar desta batalha. Ele não se queda 1 ano, 2, 3, 5, 10, 20 anos com isso, não. Ele já sabe o caminho de vitória, ele já sabe como sair daquela situação. Ele vai em busca, ele vai em ele vai me vigila e Deus dá a vitória para a glória e honra do nome do Senhor. Que é que tu estás esperando do Senhor? Se está passando por esta prensa, estou dizendo, chegou a hora, porque a hora já é aceite. A hora já é aceite. A hora não é mais aquele olivo que está em árvore, não. A hora tu és aceite. Tu já passaram já por la prensa, passou por la primeira, passou por la segunda, passou por la terceira, passou por la quarta prensa. A hora está transformado. A hora é um novo cristiano em la presença do Senhor. E te prepara, porque a vitória já está em tuas mãos. Eu não sei o que está buscando. Eu sei que a vitória está em tuas mãos, porque Deus é poderoso e fiel para cumprir com suas promessas em vossas vidas. Receba, em nome de Jesus Cristo, Padre Santo, Deus é poder. Entreguei a palavra.